Gente. Boa noite de novo. E vamos continuar a unidade 2. Lembrando, a unidade 2 é exatamente a visualização de todas as coisas que a gente pode utilizar em sala de aula como material didático. Então, nós já vimos os flashcards, que são como usar, quais atividades a gente pode incrementar utilizando eles e reinventar o material didático. Nós vimos também na aula passada a questão dos jogos didáticos. Mostrei aqui jogos de tabuleiros e meus alunos até utilizando. E hoje nós vamos continuar. E vamos falar agora, eu quero começar logo por uma coisa que geralmente dá muito trelelé. Dá muito o que falar. Vídeos e filmes. O uso do filme como recurso audiovisual e como material didático, e o uso do vídeo também, porque vídeo e filme são diferentes, a gente sabe disso, apesar de serem recursos audiovisuais, eles são maravilhosos para a gente trabalhar as 4 habilidades específicas de qualquer língua: listening, reading, writing and speaking. Listening, acuidade auditiva, aprender a ouvir. Reading, leitura, porque geralmente a gente assiste filmes em inglês, com a legenda em inglês. Writing, porque toda atividade que a gente faz necessita da produção, especialmente, nem que seja de frases miúdas, a gente vai ver isso mais para frente. E speaking, quando as turmas são mais avançadas, que a gente consegue ter pequenos debates em inglês. Além disso, os alunos amam quando a gente utiliza. Então, é legal como função motivadora, porque tira um pouco aquela coisa de só quadro, giz e cuspe. E giz não, pincel, que nós somos do século XX. Enfim, o ideal é que a gente utilize como aliado no processo de ensino, mas cuidado para que ele não vire só uma fonte de entretenimento, para que o professor não seja taxado de o professor só traz filme, nem dá aula. E isso é muito, muito, muito sério. Porque a gente tem professor que substitui a aula por um filme e fica por isso mesmo, e não trabalha os recursos do filme de verdade, utiliza vídeo e não sabe trabalhar o vídeo. É só para matar o tempo, para que ele não tenha que dar aula. E, por favor, não sejam esse tipo de professor. I beg you, imploro, tá? Porque, assim, os recursos audiovisuais têm grande capacidade para contribuir nas nossas aulas de inglês, mas exigem muita questão do cuidado, da seleção. Temos que fazer um planejamento fantástico para poder aliar a proposta de atividade, o conteúdo, o tema, e ver quais as habilidades a gente pode trabalhar dentro do nível de cada aluno, tá, gente? Não tem problema se nós discutirmos o filme em português, dependendo da turma. Porque, por exemplo, o debate em inglês é uma coisa para alunos de nível intermediário avançado. Aí, nesse caso, o professor consegue trabalhar o listening e o speaking. Mas, por exemplo, é mais fácil trabalhar nas nossas turmas a questão do writing e o listening. Por quê? Porque nós podemos trabalhar o listening do próprio filme e o reading, porque lê as legendas, para associar o áudio com a forma escrita, e o writing para propor a produção textual depois. Além disso, o reading pode ser utilizado de modo que a gente peça para os alunos pesquisarem novos textos com a problemática, escreverem pequenas produções e fazerem leituras em voz alta, depois da gente corrigir, obviamente. Enfim, a gente pode explorar diversas formas. Porque para trabalhar um filme, provavelmente quem trabalha filme às vezes vê assim: eita, estou trabalhando um filme errado. Eita, Jesus, como é que eu fiz isso e não sabia? Então, se você algum dia trabalha um vídeo, um filme, entenda a necessidade da gente fazer esse trabalho do vídeo em 3 etapas. É possível fazer as 3 etapas numa mesma aula, desde que o vídeo seja mais curto. Normalmente, quando a gente escolhe filme,
ele é muito longo e acaba que nem dá para terminar no mesmo dia. E isso prejudica muito. E o aluno fica querendo ver o final, aí quem não aguenta esperar para a próxima aula vem em casa, e aí quebra toda a ideia da atividade. Então, se for para trabalhar algum vídeo, algum filme, que utilizem coisas mais curtas, tá? Eu tenho minhas propostas e eu vou já mostrar para vocês. Mas antes de mais nada, é o seguinte, vou trabalhar um vídeo, um filme, vou fazer meu planejamento para aquela aula daquele vídeo, daquele filme. Preparem uma previewing activity, no caso, seria uma atividade antes de assistir, para que a gente possa discutir vocabulário relacionado, o tema relacionado, enfim, as coisas que a gente quer abordar, que estão relacionadas ao vídeo, ao tema principal, que vão estar aparecendo no vídeo. Aí tem o momento do viewing 2, que é o assistir, né? A viewing activity. E no caso, a gente pode pausar algumas vezes o vídeo, dependendo de como for a situação, ou a gente pode assistir ele na íntegra e depois voltar assistindo os trechos, pontuando aqueles pontos que o professor quer que os alunos observem, tá? E a atividade pós-viewing, geralmente é homework, ou uma segunda aula, para discutir aquilo que a gente trabalhou naquele dia. Que aí a gente vai trabalhar vários e pode trabalhar qualquer e variados aspectos do vídeo. Podemos fazer debate, podemos fazer produção textual, podemos fazer um teatro. No caso, eu faço várias coisas quando eu trabalho vídeos e filmes. Cadê? Abre slide lindo do meu coração. O slide travou. Estou esperando. Aham. Mas eu vou mostrar. De qualquer forma, é o seguinte. Quando a gente trabalha vídeo, como eu já falei, o ideal é que sejam menores. Os 4 gêneros mais simples para trabalhar, por serem curtos, são propagandas comerciais. Apareceu? Para mim, agora apareceu também. Propaganda, clipe musical. Um episódio só de uma série, porque geralmente é de 50 minutos. Quando o professor tem 2 horários, dá para trabalhar todas as etapas. Episódio de série é ótimo. Vídeo de animação ou de desenho animado, geralmente desenho animado também é curtinho. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam um artigo sobre o uso de vídeo no Siga, porque ele dá exemplos ótimos de como utilizar e de modo bem detalhadinho. Também é importante adequar o gênero que a gente vai utilizar ao nível de conhecimento dos nossos alunos e a faixa etária da turma, tá? Porque, às vezes, pode ser um desenho muito bobinho e a turma ficar dizendo, coisa chata, não sei o quê. Então, pensemos bem antes de utilizar. Não utilizar por utilizar, gente. Não é para cumprir carga horária e registrar lá vídeo. É para utilizar o vídeo, pelo menos para contribuir com alguma coisa. Para que a gente possa discutir. De qualquer modo, gente, o vídeo para ser aplicado, a gente tem que adequar ao nível de conhecimento, faixa etária, ao tempo, temos que adequar o tempo. E para utilizar vídeos e pequenos episódios de série, animação, temos que fazer as 3 etapas. Se não fizer, alguma coisa vai ficar lacunar, tá? Vai ficar faltando preencher, vai ficar parecendo que estamos enchendo linguiça, tá? Que não é a ideia que a gente quer. Outra coisa, discussão, fazer o debate, a gente pode fazer a discussão em português, dependendo do nível da turma, mas as produções têm que ser feitas em inglês, as produções textuais. Utilizem a legenda em inglês como recurso, porque é importante. A depender do nível de alunos, a depender do nível dos nossos alunos, se o filme é conhecido, se já foi visto anteriormente, a legenda e o áudio podem e devem ser em inglês. Assim, vocês vão poder trabalhar mais de uma atividade linguística, habilidade linguística. Trailers também são muito bons e criam expectativas, depois os alunos vão procurar os filmes para assistir. Na imagem, se vocês estiverem com a imagem do meu slide aberto, vocês vão ver os meus alunos assistindo a um filme, que na verdade é um curta, The Selfish Giant.
eu passei para alguns alunos do segundo ano, que esses eram alunos de um projeto meu, e a gente viu sem a legenda, só com o filme, só com o áudio em inglês. Porque antes, a minha atividade de previewing, a gente leu e foram se ambientar, aqui ó, o livrinho. Então a gente leu o livro inteiro. E aí, como eles já conheciam a história, eles assistiram ao filme todinho, que aí é uma adaptação, que aí já vai ser um pouquinho diferente, mas como eles já conheciam, eles puderam assistir todo em inglês sem precisar da legenda. Foi bem legal essa atividade. Para a gente ver os pontos de convergência e divergência entre escola particular, meus alunos do IFP. Isso vai influenciar diretamente na aquisição vocabular dos nossos alunos. Esses alunos, eles geralmente, quando eu pego uma turma, para que a Lerine entenda, geralmente quando eu pego uma turma, eu pego primeiro ano, segundo e terceiro. Então, eu trabalho continuadamente. Então, desde o primeiro ano, eu trabalho aspectos de fonética, fonologia, e alguns eu faço projetos também de listening and speaking. Então, os alunos, eles se inscrevem e a gente faz atividades fora do nosso horário para complementar. Então, quem tem interesse, a gente faz esse tipo de atividade. Mas não perde para as escolas privadas? Não perde. Mas assim, depende do tipo de professor que você tem e o tipo de profissional que você quer ser. O IFP tem um corpo de profissionais excelentes, né? Eu falo isso, assim, o IFP é possível fazer, eu faço no IFP, mas eu fazia isso em escola estadual, fiz isso em escola municipal, dá para fazer. É que isso aqui, ele já tinha 1 ano e meio comigo, então você vai fazendo o trabalho de formiguinha. Valdar, especialmente porque, como eu disse, isso aqui é um projeto extra, é fora do horário de sala de aula, então eu tinha tempo para trabalhar com eles, viu? Continuando, gente. Tá. Resumindo, a Kézia acabou de entrar e está pedindo para eu repetir de novo a questão da parte do filme. Vídeos e filmes. Vou escolher um filme, um vídeo para usar na minha sala de aula. Primeiro, vídeos menores, mais curtos. Clips, como um desenho animado que tem durante a aula, fazendo pelo menos uma atividade de previewing, que é aquela discussão antes de assistir, e assistindo e pausando para debater os temas. Exatamente por causa da carga horária da nossa disciplina, que geralmente ou é 1 ou é 2 horários, é que a gente tem que escolher vídeos curtos. Porque se a gente escolhe um filme longo, a gente usa 2, 3 aulas para terminar e a gente não consegue fazer a contento. Entenderam? A necessidade do vídeo ser curto. Antônio Clécio, por favor, desliga o áudio. Ok. Aí, assim, de modo geral, utilizar a legenda, de preferência, utilizar a legenda em inglês, para que eles ouçam o áudio e a legenda, e a gente vá trabalhando. No início, eles vão chiar muito, alunos reclamam muito, especialmente quando você começa utilizando legendas em inglês. Por quê? Porque eles estão acostumados a ver legendas em português, é a lei do menor esforço. Aos poucos, eles vão se acostumando. É uma questão de hábito, gente. E a gente só aprende exercitando. Exatamente. Legendas em inglês, porque, gente, nós vamos utilizar recurso de som, imagem. Aí, no caso, vai ter a legenda escrita para eles lerem, o áudio estimulando, as mensagens corporais que as personagens passam.
Isso tudo auxilia tanto no processo de memorização, quanto no processo de internalização da língua, tá? Então, a parte do vídeo, estamos entendidos? Tem uma coisinha para mostrar para vocês. Eu trouxe algumas sugestões de filmes para aprender inglês, para vocês exercitarem ou para usarem em sala de aula. Assim, se for para filme, para vocês fazerem, esses filmes são maravilhosos. De novo, meu pai eterno. My Fair Lady é um filme antigo, mas só que ele tem um inglês muito bem faladinho, e aí auxilia a gente a compreender as palavras. Filmes de animação de modo geral, Toy Story e outros que eu vou trazer aqui, como Carros e tudo mais, eles são muito bons. O Discurso do Rei é um filme excelente, especialmente para quem quer aprender inglês, porque o rei ele gaguejava, e aí, assim, ele praticava muito, isso ajuda muito a gente a compreender, ele vai dando aula de inglês pra gente, praticamente. É muito, muito interessante pra gente pegar. E o inglês britânico é o bicho. Especialmente para quem está começando, porque ele se pronuncia mais próximo da grafia. Carros, Viva a Vida é uma Festa, que são filmes de animação também, são topíssimos para assistir. A Dog's Purpose, 4 Vidas de um Cachorro, acho o máximo. Quem não chora? Eu não sei quem é que não chora nesse filme, mas esse filme é maravilhoso. Tangled, que é Enrolados, outro filme que vocês iam amar, eu acho. E se preparem, ponham lencinhos do lado, extraordinário. Finding Dory também, outra animação maravilhosa. E aí, dentro desses filmes, dá para trabalhar diversos temas. Deixa eu ver, peraí, eu tô passando aqui, ver se tem mais. Tá. Antes de começar esse outro tema, eu quero abrir aqui para vocês o seguinte. Trabalhar a questão do listening, legenda em inglês. Porque você ouve, trabalha listening, e com a legenda em inglês, você associa a palavra que você está lendo ao áudio que você está ouvindo, e toda a mensagem subliminar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu não vou trabalhar listening com vocês, vou compartilhar uma propaganda da Nike com vocês, que eu vou passar agora, tá? O áudio, ele tá em árabe, mas a mensagem dele é tão legal, e pelo fato dele ter legenda em inglês, e só a própria imagem já dá para que os alunos entendam de que se trata. Vocês conseguiram entender do que se trata? Sobre o que é o vídeo? Sobre o que é a propaganda? Vamos lá, interajam comigo. Você pode ser o que você quiser? Exatamente. Mas ali está direcionado para um público. No caso, é sobre superação, é sobre uma mulher poder ser o que quiser. Exatamente, é voltado para o público feminino. Então, assim, acreditar em si mesmo, tudo isso está certo. Ultrapassar os limites, vencer obstáculos, sem se importar com o que as outras pessoas vão dizer. Então, esse vídeo, ele traz uma mensagem super legal. Nós podemos trabalhar, fazer a transcrição dele, porque são frases curtas, e entregar para os alunos o textinho do que está escrito no vídeo, para ficar melhor, para que eles possam entender. Desse vídeo, a gente pode trabalhar o tema, que é muito interessante, a questão de quebrar paradigma, estereótipos, qual é o papel da mulher na sociedade, porque ainda tem a questão do machismo, estigmatismo em relação ao que é certo e o que é errado
em relação ao que a mulher pode fazer e o que a mulher não deve fazer, porque, enfim, né? E ali ele explora a questão, o posicionamento da mulher dentro do islamismo, por exemplo, as faltas de liberdades que ela tem dentro da religião e dentro daquelas sociedades talibãs. Nós temos uma gama de temas. Fora, se a gente for pegar o texto em si, nós podemos trabalhar estruturas gramaticais dentro. Então, esse vídeo curtinho de 1 minuto e 10, ele dá muito pano para manga. E eu tô dando um exemplo, um vídeo curtíssimo, que você pode explorar um montão dentro de sala de aula. Mesmo eu tendo 50 minutos de aula. Porque essa é a nossa realidade. Se nossa realidade é de uma carga horária pequena, a gente trabalha vídeos curtinhos. Trailer, comercial, episódio de série é longo, mas dependendo do tipo de episódio, um curta-metragem dá para usar um episódio de desenho animado, enfim, pequenos vídeos, um videoclipe, dá para usar, viu? Então, é possível utilizar. A gente só tem que adaptar o recurso às nossas aulas e às nossas estruturas, né? Porque, no caso, quando a gente tem uma estrutura mais precária, a gente se adapta. Mas a gente não pode privar nosso aluno de uma oportunidade dessa. Entenderam? Por exemplo, hoje em dia nós temos as TVs que a gente pluga o cabo no computador e projeta na TV. E aí o aluno pode assistir naquela TV grande que normalmente algumas escolas têm. Quando não tem projetor, dá para resolver o problema. Filmes que envolvem bilinguismo. Me apertou sem me abraçar. Spanglês. É um filme com Adam Sandler, se eu não estou enganada. Trabalha bilinguismo. Mas, assim, eu tenho que pensar. Temos outros professores. Glory, help. Glória, por favor, ajude-nos a indicar filmes que envolvem bilinguismo. Porque, assim, os filmes que eu fui lembrando, eu fui colocando aqui. Mas na internet tem muitas dicas de filmes, tá? Episódio de Friends é legal. Big Bang Theory. Eu não recomendo porque as piadas, tem muita piada de nerd que precisa de um contexto bem específico para fazer sentido. O que mais? Outlander é muito legal, porque é inglês de época. Gente, eu tô desintonizada dessas coisas. Eu vou pensar e vou sugerir. Vikings, né? Que eu gosto muito. Também tem umas partes de inglês bem falado, assim, bem pronunciado, é bom. Tudo que é filme de época facilita bastante, porque o inglês tende a ser mais rebuscado, então tem que ser mais bem pronunciado. Assim, não é bem pronunciado, é uma questão de articulação das palavras. E vamos lá, continuando, porque senão nós não terminamos hoje. Outra coisa, mídias digitais no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Nós estamos em um mundo digital, olha, os colegas estão contribuindo, que coisa mais maravilhosa. Edward Mão de Tesoura, amo os filmes do Tim Burton, então recomendo todos os do Tim Burton, são ótimos, oh meu Deus, agora fugiu, Noiva Cadáver, que mais, meu Deus, Tim Burton, Alice no País das Maravilhas, tem um monte de filme recente, o Curioso Caso de Benjamin Button, também é bem legal. Enfim, vamos começar com mídias digitais. Podemos pontuar esse tema?
Só começa quando me liberarem. Vamos lá. Tendo em vista que estamos em um mundo digital e que é impossível desapegar nossos alunos dos celulares e dos computadores, e especialmente nessa era em que a internet está em tudo. Hoje em dia, telefone não é só para ligar, é mais um minigame, um recurso de comunicação de mensagem, até do que mais ligação. Então, quase todos, por isso que eu botei quase, nem todo mundo tem um celular. Quase todos os nossos alunos têm acesso a dispositivos móveis e as funções que esses aparelhos desempenham e isso indica que a gente pode utilizá-lo como recurso para desenvolver suas habilidades e potencialidades linguísticas. Não utilizá-lo como inimigo. Às vezes ele é inimigo na sala de aula, porque a gente tem que determinar os horários em que se pode e que se não pode usar. Mas nós podemos utilizá-lo como um aliado também, pois existem inúmeras plataformas de apoio de aprendizagem de língua inglesa que a gente pode utilizar como aliado. Vou apresentar algumas coisas para vocês, tá? Algum de vocês já viu a BBC Learning English? Tem coisas que são sites, tem coisas que são apps. Vou mostrar um por um, tá bom? Se vocês digitarem no Google BBC Learn English, vai aparecer essa daqui, essa página aqui que está mostrando. Então, vocês selecionam. Calma, que eu vou chegar lá. Vamos com calma. Deixa eu mostrar um por um e depois a gente discute a respeito, beleza? Calminhos aí no bate-papo. Nós temos a BBC Learn English em dois formatos. Nós temos a BBC Learn English, que é no formato internacional, que aí a gente seleciona aqui em cima, quando a gente abre a página, o idioma, e ele leva a gente para cá, para essas páginas, a gente seleciona, e a gente pode explorar o mundo inteiro a partir da BBC Learn English. Ela vai ter atividades que vai ajudar a gente a elaborar, e também para estudar sozinho. Além da BBC Learn English em inglês, a gente também tem a versão da BBC Brasil. E aí ela tem a BBC Brasil, ela também tem uma versão do Learn English. Então, eu gosto ainda mais da BBC Brasil. Por quê? Porque ela tem o vídeo, tem a transcrição do texto em inglês, tem o vocabulário com um glossário inglês, tem sugestões de atividade, enfim, tem inúmeras coisas embaixo de cada texto e de cada vídeo que a gente pega. Então, dá para explorar muito mais do que não só o da BBC de língua inglesa. Porque, gente, quanto mais interação a gente tem com a língua, maior a facilidade de internalizar o idioma. Nós também não temos que nos preocupar tanto, o inglês formal, o inglês coloquial, porque, por exemplo, no filme, nas séries, a gente vê o inglês do dia a dia. Então, às vezes a gente vai ver aqueles errinhos gramaticais que gramaticalmente estão incorretos, mas que ele atinge seu propósito original, que é o propósito da comunicação. Fora que lá vocês vão ter muito acesso a slangs. Slangs são gírias, são expressões idiomáticas, que geralmente nas aulas a gente não tem tanto acesso. Outra página muito bacana, que eu curto muito, é o British Council. Tem a versão em inglês, ele vai te dar uma inúmera quantidade de opções para estudar. E tem a versão do British Council Brasil, que também vai te dar uma outra gama de atividades para poder utilizar. Eu gosto do British Council Brasil porque ele é voltado para o nosso público. Então, ele entende as nossas particularidades de assimilação em relação aos idiomas.
o legal do British Council é que ele também oferece a oportunidade, ele mostra a questão de bolsas de estudo para estudar no Reino Unido, ele mostra testes para fazer de proficiência, enfim, ele tem, eu só sugiro, explorem esses materiais, tá? Eu botei as sugestões na plataforma e aqui os meus slides, como sempre, eles são mais elaborados, digamos assim. Cambridge Assessment English. Também é muito bacana. É o site da Universidade de Cambridge, que ela oferece recursos gratuitos para quem deseja aprender inglês. Então, aqui nessa área exclusiva para professores, ela vai ter uma gama de coisas para a gente explorar, que é a parte do ensinando inglês. Show de bola. Explorem os materiais, porque mesmo que vocês não consigam compartilhar com os alunos, mas vocês pegam esses materiais e podem utilizar na construção das aulas. Mesmo que vocês, até porque às vezes o acesso à internet dentro de sala de aula é um pouquinho mais complicado. Então, às vezes tirando print, copiando, baixando o vídeo, dá para utilizar em sala de aula tranquilamente, utilizando essas mídias digitais como um recurso de apoio ao ensino de língua inglesa, mesmo que offline. Quizlet. Esse aqui, ele é muito rico e tem uma série de recursos para a gente aprender. A gente tem que se cadastrar para poder usar. Ele tem para você começar a utilizar e estudar sozinho. Tem o campo do eu sou professor e eu sou um pai e uma mãe. Então, ele oferece atividades para quem é professor e oferece atividades para quem é pai e mãe que quer fazer o filho interagir. Então, Quizlet para professores. Tadã! Vocês estão acompanhando, tá? Dá para ver direitinho no slide, né? Que é a janelinha Quizlet para professores, né? Então, tem tanto o campo para quem quer aprender, quanto o campo que é só para o professor. Outro, o Live Motion, é o seguinte, Live Motion, ele é uma plataforma que eu conheci em 2007, assim que foi criada. Tá travando, Romário? Deve ser a qualidade da internet, não? Beleza. O Live Motion, ele foi comprado pela Rosetta Stone, não sei se vocês conheceram esse material. Era uma concorrente e a Rosetta, em 2013, ela começou a não atualizar o Live Motion. Em 2014, 2015, mais ou menos, anunciaram que iam fechar ela. Aí agora, quando eu abri, ela estava funcionando, então ressuscitaram e ela está agora registrada a partir de 2019, 2020. Eu não cheguei a acessar ela por inteiro, então eu não sei como é que está a qualidade dos materiais dela, mas costumava ser muito bom. E muito bom porque ele tem recurso de áudio, vídeo e tem tradução, então ajuda, pelo menos para quem está começando. Quando a gente clica a linguagem, aqui, ó, as primeiras coisas que aparecem, imagem, a palavra, as palavras, frases, e ele bota o áudio para você repetir, e o contexto de uso. Então, dá para praticar bastante através do Live Motion. Para quem gosta de aplicativo, Memrise, dá para baixar no celular, tá, gente? Ele é um curso com várias línguas e permite melhorar vocabulário através da memorização. O Duolingo, da mesma forma. O Duolingo, ele tem tanto o site quanto a plataforma do celular. Eu estou passando rápido demais? Se eu estiver passando rápido demais, eu vou mais devagar, tá, gente? O Hot Potatoes, ele foi um programa, um software, que eu conheci há muitos anos atrás,
E eu pensei que nem existisse mais, que tivesse ficado obsoleto, mas eles lançaram a versão 7 já. Vou já mostrar o Buzu, que não tá nos slides lá antigos, e eu ressuscitei eles aqui também. A interface do Buzu era muito mais legal antes. Mas enfim, vamos lá. O Hot Potatoes, ele é um software. Quando a gente baixa o software, ele vai baixar ele vai abrir uma janelinha como essa aqui. Aí ele tem JClose, JMath, JQuiz, JCross, JMix, Demesher, que no caso é o amassador. Cada uma dessas é uma ferramenta para elaborar um tipo de atividade específica. Esse software, ele é gratuito e ele é fantástico para nós, professores, na elaboração de atividades. Para fazer crossword, para fazer um questionário, dá para fazer um monte de coisas a partir do Hot Potato. Super recomendo. A Glória também está trazendo aqui English One, English Live, Babel, TED, My English Online, que é o da e tem o da EF também. Esse aqui não está nos slides de vocês. O Discovery Education, ele tem um campo chamado Puzzle Maker, que ele também auxilia os professores na elaboração de atividade. O Discovery Education, ele tem uma gama de coisas. Eu não me cadastrei para mostrar para vocês as outras interfaces, mas eu tirei o print de algumas coisas que estão de fácil acesso, tá? Se vocês jogarem no Google Discovery Education e Puzzle Maker, dá para localizar tudo direitinho. E antes de vocês anotarem, por favor, me avisem, tá? Mas a aula vai ficar disponível, então dá para pegar depois. O Puzzle Maker, quando a gente abre, ele vai mostrando passo a passo o que a gente tem que fazer. Coloca o título, a quantidade de linhas, de colunas, se quer que as palavras estejam invertidas, por exemplo, aqui eu escolhi palavras cruzadas, tá? Ou palavras cruzadas não, caça-palavras. Aí eu coloquei as palavrinhas, aí ele, depois que eu coloco as palavrinhas, eu mando gerar. Aí ele cria para mim, aí depois é só encontrar. Oh, gosh, Daiane, tá sem imagem. Deve ser a qualidade da internet. É muito complicado, assim. As aulas todas direitinho na gravação. O próximo maravilha que eu trago é o Buzu. O Buzu, ele tem a opção para que você é aluno e você quer aprender, então quando você clica, você cria o perfil e tal, e vai fazendo. Ele tem a versão premium, que você paga, mas tem a versão simples, que você pode utilizar sem pagar. Mas o bacana do Buzu é a área para professor. Gente, não sei se você ele pode ser utilizado como plataforma, pode ser utilizado que realmente o professor consegue utilizar para gerenciar as atividades dos alunos. Então, tipo, eu tenho uma turma e todo o progresso dos meus alunos através do uso da ferramenta. É maravilhoso. Agora, eu não me recordo se é uma ferramenta paga, tá? Tem esse detalhe. Talvez seja pago. Se não for pago, se for gratuito, ia ser fantástico, mas creio que é pago. Tipo o Google Classroom, só que ele tem mais recurso, porque ele é voltado para aquisição de línguas e ele já tem as atividades. É fantástico. Saindo mais da mídia digital, mas sem sair completamente, vamos falar de ensino de inglês com música. Essa daqui é tradicionalíssima. Quem nunca assistiu uma aula de inglês que não tenha tido uma música, atire a primeira pedra. E acho que a música mais tocada para o ensino de inglês é More Than Words. Enfim, a gente já viu, inclusive na aula passada,
que música é um recurso muito valioso pela questão de auxiliar o processo de memorização, aquisição vocabular. E essa memorização, ela auxilia tanto no processo do ensino da pronúncia, quanto na questão do ritmo, que vai internalizando a língua, né? João, por gentileza, pode fechar a câmera? Além disso, a gente pode, além de trabalhar o listening e o reading, a gente pode trabalhar ele em consonância associado ao videoclipe, com o recurso de vídeo. Então, ainda enriquece mais, porque você auxilia de trabalhar com mídias de lyrics para utilizar o site também. Ele está cada vez melhor. No início ele era bem tosquinho. Isso em 2012, 2011, por aí, ele era bem tosquinho. Hoje está muito, muito mais legal. Então, dá para a gente que quer aprender inglês, que quer praticar, utilizar. Porque ele utiliza os vídeos, ele tem um link com o YouTube, ele traz os videoclipes e traz a letra da música. E aí é o seguinte, o legal é que você pode selecionar as fases. Você quer colocar como iniciante, então bota lá como beginner, intermediate, advanced, expert. Então, professores devem brincar aí, brincar estudando o Lyrics Training com Advanced Expert, né? Especialmente quando já conhece a música. Por exemplo, eu botei para tocar Perfect, do Ed Sheeran. E aí, só para poder tirar o print da tela. Então, ele coloca aqui a score, que é a quantidade de palavras que ele já botou para preencher, as gaps que eu já preenchi, então foi uma. Aliás, eu ganhei 2 pontos. Score é a pontuação. Gaps é a quantidade de palavras, de espaços vazios que eu preenchi. Hits foi o que eu já consegui. Fails é o que eu falhei. Eu ainda não falhei nenhum, ou seja, eu só tinha botado uma vez e coloquei. Ele tem muitas funções, vocês iam adorar. Recomendo para vocês que gostam de música. E treina a letra, treina o listening e treina o writing, tá? E vocês podem usar com os alunos, porque como é um aplicativo de celular, ele acaba que puxa pouca banda de internet. E como o aluno adora mexer em celular, quando você auxilia as duas coisas, eles iam ficar emocionados, né? Mas, gente, olha só. Trabalhar a aula com música. Antes de elaborar qualquer atividade com música para ensinar inglês, como qualquer outra atividade que a gente vai fazer que utilize recursos diferentes, primeiro, antes, estudem. O significado da música ficou claro para você, professor, futuro professor? Se certifique que você compreendeu o significado, a letra da música. Pesquisem os vocabulários novos, as palavras novas que vocês não conhecem, para não passar vergonha, porque aluno é anjo na hora de... Quando diz, professor, e o que é isso? Ele pergunta exatamente a palavra que você não sabe o significado, tá, gente? Que você deduziu pelo contexto. E aí, para não ficar em saia justa, conheçam a letra da música antes de levar para a sala de aula. Fora isso, cuidado com letras com conotação sexual e com palavrão, tá? Pensem também de que forma vocês podem avaliar o progresso dos alunos com essa atividade. Verifiquem se a compreensão e o vocabulário são fáceis de lembrar e se vai ser significativo para o aluno, porque se for só para encher o tempo, também não vale a pena. Vejam se a música está adequada para a idade, se está adequada para a série, se está adequado para o contexto que vocês querem ensinar. E, assim, para ver se a música é relevante, vejam se o vocabulário dessa música vai ser usado em outras situações de sala de aula ou fora do contexto de sala de aula. Então, vejam bem a música antes de utilizá-la, tá? Para que a atividade seja significativa, não seja só entretenimento.
Aula com música tem que ter significado, não basta ser só entretenimento. Eu gosto de surpreender meus alunos com músicas que eles não conhecem. Por exemplo, eu botei aqui algumas letras fáceis de trabalhar e de cantar com os alunos em sala de aula. Yellow, do Coldplay. Coldplay, ele tem uma extensa gama de músicas boas de cantar e de trabalhar por causa do vocabulário. Eu coloco Yellow, eu coloco Stars, Scientist, enfim, amo muito Coldplay. Firework, da Katy Perry. Gosto também dessa música do I really like you, I really, really like you. Ela repete muito, então dá para trabalhar muito bem. Jack Johnson, gente, que cantor maravilhoso. A música dele é mais dedilhada em violão. E aí, o que acontece? E a pronúncia dele é muito boa, então a música Upside Down é ótima. Eu sugiro também a utilização de Cupid, Cupido, né? Só que sem o O, Cupid. Gosto também de Tear in My Heart, do 21 Pilots. Together, da Y'all. Enfim, tem uma gama de músicas que tem a letra fácil e boa de cantar. E aí, que não tem perigo de utilizar e os alunos, e a gente cair naquelas ciladas, né? O Jack Johnson tem uma pegada ótima. E tem as músicas antigonas, né? More Than Words, do... Ai, meu Deus, acabou, fugiu o nome da banda agora. Que maravilha. Por favor, recordem-me. Extreme, verdade. Tem My Heart Will Go On, das músicas do Titanic. Música de filme são ótimas para utilizar, de modo geral. São muito boas. E também, nós podemos fazer produções diferentes a partir das músicas. Eu fiz um projeto com os meus alunos de produção de história em quadrinho e produção de videoclipe a partir das músicas que a gente trabalhou em sala de aula. E aí eu trouxe um exemplo. Esse aqui não foi produção dos meus alunos, esse aqui foi o exemplo que eu utilizei para os meus alunos. Se vocês puderem ampliar aí a apresentação de tela, vai ficar melhor para visualizar. É fantástico a forma como a gente pode contar histórias a partir de música. Porque, por exemplo, assim como as nossas músicas em português trazem uma história, deixa eu ver qual música da... Gente, hoje minha memória tá horrível. Eu tô tentando me lembrar de uma música específica e não consigo. Enfim, esquece. Enfim, essa música que eu trouxe aqui é Yesterday, dos Beatles. E elas são maravilhosas, e ela é maravilhosa para contar histórias. Tem várias outras que dá para usar. Eu trouxe... mas não vai dar para botar. Um projeto que eu utilizei, eu vou passar só um pedacinho para vocês, vai ser replicando a imagem do meu computador, tá? Só um instantinho. Isso aqui foi um projeto que eu fiz chamado Playing Like Stars. Os meus alunos estudaram a letra e, como eles gostam muito de videoclipe e música em inglês e tudo mais, eu propus que eles fossem as estrelas do videoclipe. Eles tinham 3 opções. Fazer o videoclipe como o original, fazendo remake, sendo eles as personagens. Criar um videoclipe completamente novo. Ou fazer um videoclipe parecido com o videoclipe que eu mostrei para eles. E aí, dentro desse, essa minha equipe específica, eles decidiram trabalhar com um videoclipe original. E aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Só um pedacinho. Vai sair o som do meu computador, então vai ficar baixo, mas vai ser só um pedacinho, só para vocês verem. Se vocês vão conseguir ver, tá? Lá vamos nós.
Tá bem baixinho. Eles se apresentam, obviamente, são alunos do curso de administração, só que são do ensino médio integrado. Enfim, foi só para vocês terem um gostinho de como é que dá para trabalhar. A gente pode explorar as habilidades dos nossos alunos em diversos aspectos. Desde desenho até a produção de videoclipes, vídeos, enfim. Dá para explorar bastante. Eles amam e eles se sentem super incluídos no processo. Pensando nisso, é o seguinte: músicas também são gêneros textuais. E além das letras de músicas, existem uma infinidade de gêneros que a gente pode trabalhar em sala de aula, que pode fazer da aula uma aula mais interessante, uma aula divertida, que possa explorar diversas variações linguísticas. Então, a gente vê flashcards, que é o recurso visual. A gente vê jogos didáticos, a gente vê vídeos, a gente vê música, e agora mídias digitais, e agora gêneros textuais, de modo integral, assim, que a gente possa integrá-los a todas as outras coisas que a gente viu. Porque o gênero textual, ele tem que fazer parte de tudo, ele não pode ser excluído do processo, até porque ele vai ser utilizado para explorar o listening, o reading, o speaking, o writing. Vai depender de como a gente vai trabalhar. Em sala de aula dá para trabalhar com receita de salada de fruta, com receitas de modo geral, propaganda de refrigerante, até um conto literário, como foi o exemplo que eu mostrei para vocês, que eu trabalhei com os meus alunos, o The Selfish Giant, aqui. E eu tenho outros livros aqui que daqui a pouco eu vou mostrar. Porque prepara o nosso aluno para o Enem, que o Enem ele traz um monte de texto que o nosso aluno não está acostumado. Então, eu recomendo, inclusive, que a gente trabalhe um pouco de inglês instrumental com os alunos de terceiro ano, com as técnicas de leitura, porque isso é essencial para que eles saibam e consigam fazer as leituras. Então, os gêneros textuais, a gente pode explorá-los utilizando técnicas de leitura, ensinando o nosso aluno a ler, observando cognatos, observando os falsos cognatos, observando, no caso, fazendo inferências, e todas as outras coisas que têm a ver com o inglês instrumental, né? Das técnicas do inglês instrumental, scanning, skimming, leitura global. Tudo isso a gente pode explorar e ensinar o nosso aluno a fazer por meio dos gêneros textuais. E praticar do primeiro ao terceiro ano, porque... E não é só para Enem, gente. Porque quando entra na faculdade, ou até no mundo inteiro hoje, tudo tem inglês. Nem que seja uma palavra, mas eu não conheço uma propaganda que eu não tenha visto que não tenha uma palavra em inglês, pelo menos. No estudo dos gêneros textuais, nos usos, a gente pode variar desde a leitura silenciosa, que aí a gente trabalha o reading, a leitura em voz alta, que é o reading e speaking, produção escrita, o writing. A depender do material, dá para trabalhar até o áudio. Dá para trabalhar técnicas de leitura no ensino médio. Eu insiro no corpo do meu material técnicas de leitura, especialmente para os alunos do terceiro ano, a gente trabalha muito. Para quem
tá com alunos iniciantes, o que eu faço? Porque, assim, meu mestrado é na área de transmutação. O que é transmutação, professora? É a transformação de uma linguagem para outra. Então, eu trabalhei literatura e cinema, mas também trabalhei a questão da capacidade do ser humano de desenvolver novas formas de arte a partir da literatura. Então, com os meus alunos, eu trabalho literatura, no caso, eu trabalho contos literários mesmo, de autores consagrados, e de um jeito bem legal, a gente vê os vídeos de filmes baseados em livros, e a gente produz tanto escrito, quanto teatro, quanto quadros, no caso, artes plásticas. Eu exploro tudo que o meu aluno pode oferecer para mim. E eu acho que essa é a diferença da grande coisa, assim, que a gente abraça e faz o nosso aluno abraçar todos os nossos projetos, porque a gente faz com que eles se sintam parte, e a gente explore tudo. E aí, assim, meus alunos elaboraram quadros, ficou muito lindo. Mesmo que vocês não explorem a produção escrita, explorem outras formas de criação, porque aí vocês conseguem avaliar se eles realmente entenderam aquilo que eles leram. E foi muito bacana. O teatro, nossa, os alunos produziram a roupa. Essa aí já é do conto The Nightingale and the Rose, que é esse aqui, é um conto do Oscar Wilde. E aqui tem 2 contos nesse livro, tá? The Happy Prince e The Nightingale and the Rose. Esses livros da Herblin são maravilhosos. E ele vem com CD que você pode ouvir como se fosse audiobook, acompanhando a leitura do áudio com o texto. Fora que ele tem atividade before reading, que é o antes da leitura. Antes de ler o livro, a gente começa com a atividade, a gente conhece a biografia do autor, no caso aqui é Oscar Wilde. Se vocês ampliarem a minha imagem, vai dar para ver bem direitinho, ó. Before reading. E é o texto em si. Peraí. The Nightingale, aqui é o do Happy Prince, peraí, na metade. Olha aqui. Tem imagem e texto. E aqui em cima ele tem um CDzinho que a gente consegue acompanhar a leitura que vem no próprio CD. Então dá para assistir, dá para ouvir, dá para tudo, dá para acompanhar demais. Recomendo para quem está iniciando, até para vocês exercitarem, para pronunciar, fazer leitura em voz alta, ouvir, aprender vocabulário, é fantástico. Essa coleção, ela tem... Aí, assim, quando vocês forem comprar, se vocês decidirem comprar, observem aqui atrás no livro, porque ele diz para que grau que é. Esse aqui é para starter, que é para o bem começando mesmo. Aí, beginner, que é a segunda etapa, depois do básico. Aí tem o elementary, que no caso vai ser o intermediate, que vai ser o intermediário. Aí, mas assim, aqui... enquanto está nessa área vermelha, é para quem é iniciante. Dá para explorar bastante a habilidade de leitura e compreensão aqui, tá? Recomendo. Eu tenho aqui o Príncipe Feliz, né? The Happy Prince, o The Nightingale and the Rose, tem o Peter Pan aqui, ó. The Prince and the Pauper, o Príncipe e o Mendigo, né? Que é um célebre. The Red Hat League, que é Oscar, do Sherlock Holmes. Tem o The African Mask, para trabalhar aspectos da cultura afrodescendente nas minhas aulas de inglês. Muito bacana esse livro. E ele é bem pequenininho, dá para trabalhar. The Secret Garden, o Jardim Secreto, tem filme e tudo mais. Para quem não conhece, tá aqui. The Treasure Island, a Ilha do Tesouro. The Adventures of Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Gulliver Travels, As Viagens de Gulliver. Aí esse aqui são todos, os vermelhos são todos de iniciante, tá? Tem essa coleção aqui que é verde, que ele é para criança.
Para quem está começando mesmo, eu super recomendo. Ele é aqui, ó, Herblin Young Readers Classics. Os clássicos, eles têm obras literárias. E aí eu uso. A outra coleção também muito boa, que eu só encontrei uma vez na vida, foi essa aqui, dessa editora japonesa, tá? Deixa eu aproximar bem muito para ver se vocês conseguem ler. Tá dando para ler o nome? É Shinzeken. É fantástico, é belíssimo a ilustração e é um livro muito bom para trabalhar em sala de aula, porque ele é para criança. Então, ele é um livro bem grandão, com imagem imensa e só uma frasezinha, duas frasezinhas embaixo. Então, o nosso aluno tem mais recurso visual do que escrito. Esse livro eu uso para trabalhar Simple Past. A gente trabalha só o passado, tempo verbal. Fora que a gente enriquece a leitura dos nossos alunos, e eles amam. Assim, isso aqui são ideias, tá? Sugestões, porque a gente, enquanto professor, a gente tem que compartilhar mesmo experiência para enriquecer, e vocês que vão ser futuros professores, para não ficar no marasmo. Sou professora desde os 15 anos, então eu tenho uma historinha bem razoável dentro de sala de aula, e professora de idioma. Então, eu fui adquirindo material, adquirindo experiência, por isso compartilhando com todo carinho com vocês. Além disso, dentro das aulas com gêneros textuais, dá para utilizar blogs, tanto como mídia digital quanto gênero textual. E os adolescentes super amam blogs e até vlogs, né, que é o videolog, né, que eles escrevem e falam e tal, é bem bacana. Receitas, de modo geral, dá para trabalhar de forma prática em sala de aula, coisas que não vão ao fogo. E dá para produzir aquele lanche, explora vocabulário a partir dos ingredientes, trabalha tempos verbais de forma correta e forma imperativa, então dá para trabalhar bacana. História em quadrinhos e tirinhas são gêneros textuais super bem aceitos pelos nossos alunos. Eu acho que o aluno que não gosta de história em quadrinho nem existe. E a Matilda também. Propagandas também são legais, desde que a gente não esteja trabalhando o mito do consumismo, tá? Da pedagogia bancária. Não vamos incentivar os nossos alunos a consumir os conteúdos, né? Das nossas propagandas. Mas eles são bons textos para trabalhar, porque eles, além de serem aliados à imagem, a gente também pode combinar com um vídeo, trabalhar dentro de um eixo temático, trabalhar vocabulário, estruturas, eles costumam vir com frases curtas. Então, para iniciante é excelente. Para alunos um pouco mais avançados, no terceiro ano especialmente, eu gosto de trabalhar já com resumo, sinopse, resenha, mais sinopse do que resumo e resenha. Então, é um texto pequeno, resumindo mais ou menos aquilo que eles leram, ou seja, eu peço sinopses dos livros, sinopses dos vídeos, no caso, resenha, mas assim, sinopses com opinião. O que eles acharam, o que eles mudariam se eles pudessem mudar o final. Esse tipo de coisa que faz com que eles pensem. Aí eu uso o dicionário para poder enriquecer o vocabulário. São muito bons para aliar com filmes, séries, vídeos, mas também para trabalhar com contos, com outras coisas que envolvem opinião, tá? Explorem as capacidades dos nossos alunos. Muitas vezes eles vão fazer corpo mole, porque ninguém gosta de trabalhar muito, mas com um pouquinho de esforço e motivação, a gente fomentando a motivação dos nossos alunos, nós vamos conseguir chegar lá no ideal do que é ensinar inglês para esses meninos. Bem legal, Glória, a questão de fazer o cinema em sala de aula, mas antes trabalhar a sinopse de alguns filmes. Por exemplo, a gente pode trabalhar filme como entretenimento, mas, por exemplo, a gente pode trabalhar o gênero sinopse dentro de sala de aula
e fazer uma sessão de cinema fora do nosso horário de aula. Tipo, utilizar uma sala de aula para fazer exibição de cinema, como um projeto extra classe. Acho que é melhor porque a gente consegue ver o filme inteiro, porque é muito ruim quando o filme é quebrado. Quando tem as duas aulas seguidas, é show de bola, porque aí a aula produz. Mas quando a gente não tem as duas aulas seguidas, ou quando a gente só tem 40 minutos dentro da nossa carga horária em sala de aula, o ideal é trabalhar extra classe. Isso é uma forma de agregar. Usando como entretenimento, mas trabalhando o gênero textual em sala de aula, a gente consegue agregar as duas coisas e aproximar o aluno da gente. A gente criando esse vínculo do aluno com a gente consegue motivá-los a estudar e a produzir e participar muito mais. Usar flyers, né, que é os posters dos filmes também, é bem legal. Pois é, uma aula por semana, 40, 50 minutos é muito pouco. Outro tipo de gênero textual legal para trabalhar, que é curtinho, e dá para trabalhar uma variedade bem grande, é provérbios, ou ditos populares, slangs, gírias. Os alunos amam aprender gírias. E aí dá para trabalhá-los como gêneros textuais, com os provérbios chineses, africanos, enfim, que aí a gente pode inserir culturas diferentes dentro das aulas, né? Dando um episódio que aconteceu na sua vida. Geralmente é uma fatalidade, um acidente, uma coisa extraordinária. É algo que se conta, é um caso da sua vida que marcou, ou da vida daquela personagem. É muito bom trabalhar anedota. Gosto de trabalhar fábula, especialmente porque tem moral, e aí a moral ela dá para discutir depois e puxar para várias outras coisas. E os contos, porque vocês viram a quantidade de livros aqui, que são todos contos. Na verdade, a maioria é livro. Só que como é uma versão adaptada, ele é pequeno, do tamanho de um conto, né? Lógico, vai ficar faltando várias coisas. É como se fosse um resumo mais apertadinho daquela história. E aí isso faz com que consigamos trabalhar explorando diversas estruturas. Então, de dentro daquele conto, a gente puxa estruturas gramaticais, aí a gente puxa temas, puxa, enfim, aspectos variados. E a produção é múltipla. E aí, gente, é o seguinte. Eu trouxe para vocês uma pequena fábula. Vocês conseguem ampliar aí no computador de vocês? Down and the picture. É uma fábula bem pequenininha de Esopo. Se vocês conseguirem ver, tá dando para ver? Olha o tamanho dessa fábula. Dá para ver quando abre pronto. Aí vai contar uma fábula, que é a fábula do corvo e da jarra. Não sei se vocês conhecem, mas e tivessem a oportunidade de ver como é possível trabalhar em sala de aula. Aqui, dentro de um texto desse, a gente trabalha simple past, a gente trabalha outras estruturas, a gente trabalha tema, a capacidade criativa dos nossos alunos. Meu Deus, Daiane, eu tô ficando aflita por você que tá sem imagem. A gente, enquanto professor, aprende vocabulário novo. Eu vou ler bem rapidinho, e aí para que a gente possa discutir aqui como a gente podia usar uma fábula como essa em sala de aula. A crown, half dead with thirst, came up on a pitcher which had once been full of water. But when the crown put its beak into the mouth of the pitcher, he found that only very little water was left in it, and that he could not reach far enough down to get at it. Então, assim, o corvo estava quase morto de sede, chegou numa jarra que uma vez, algum dia na vida, esteve cheia de água.
Mas quando o corvo botou o bico dentro da boca da jarra, ele descobriu que só havia um pouquinho de água que sobrou no fundo, mas que ele não conseguia enfiar a cabeça fundo o suficiente para chegar até ela. Então, assim, esse conto vai dizer que ele tentou, e no final já tinha desistido, já em desespero, veio uma ideia. E aí ele pegou seixo, pebbles, e começou a jogar dentro da jarra. Isso fez com que o nível da água subisse e ele pudesse beber. Então, assim, a moral da história é little by little does the trick. Pouco a pouco se faz o truque. Seria o nosso de grão em grão, a galinha enche o papo. A gente pode explorá-lo de diversas formas e é bem pequenininho. Mais vale inteligência do que força. Ou ele poderia ter morrido se ele tivesse desistido. Então, aí a gente pode trabalhar a motivação, a questão de não desistir, de tentar inteligência, de tentar ver formas alternativas para chegar a um objetivo. Gente, aí dá para explorar inúmeros temas e fazer com que dá para fazer produção de quadro, de tela, de desenho, de uma história em quadrinho, dá para produzir um teatro, enfim, dá para fazer um bocado de coisa com uma pequena fábula. Olha o tamanho dessa fábula, como é legal que dá para trabalhar. Então, a escolha do texto certo vai fazer toda a diferença. Eu sei que o grande lance é planejar. Planejamento demanda tempo. Geralmente, quando eu tenho bastante tempo, eu faço um planejamento de uma aula que eu posso usar em várias turmas. Porque aí eu poupo tempo e eu posso explorar aspectos diferentes dependendo de cada turma, mas utilizando o mesmo recurso, para que eu não me desgaste tanto. Essa é uma dica que eu dou para vocês que estão iniciando. Não tentem abraçar o mundo com as pernas, como a gente costuma dizer, mas explorem os recursos que vocês têm de forma inteligente. Porque de grão em grão a gente não pode desistir do nosso aluno. Muitas vezes a gente não sabe a realidade que o nosso aluno está enfrentando e as dificuldades que ele passa para chegar naquele local, naquela sala. A gente diz, fulaninho dá tanto trabalho, fulaninho não quer nada, mas às vezes você puxar aquele aluno que dá mais trabalho e usá-lo como seu assistente em sala de aula, faz com que ele te veja de um modo diferente e modifique a relação dele em relação à sua disciplina. Pequenas gestos da gente, que às vezes nosso aluno está tão acostumado a receber rejeição, que quando a gente aproxima ele vê a gente de um modo diferente, ele passa a valorizar. E você muda a relação dele com o conhecimento, a relação dele com a escola, e faz com que ele queira realmente vir na escola, pelo menos para o seu dia de aula. É egoísta um pouquinho da gente, mas a gente vai expandindo essa teia e aí a gente vai trazendo o aluno cada vez mais para dentro de sala de aula, porque nós sabemos que as realidades dos nossos alunos nem sempre são as mais favoráveis, né? Por isso que, assim, os alunos questionam, não é possível ensinar inglês de verdade em sala de aula dentro da escola pública. Eu creio que nós começamos a ver inglês desde da quinta série, no caso, desde o 6º ano. Se nós tivermos professores comprometidos, uma estrutura pelo menos mínima para o ensino, e tempo, e vontade, e motivação, e nós consigamos envolver nossos alunos, creio que a gente consegue chegar no objetivo. Podemos não tornar o nosso aluno fluente, mas podemos dar um mínimo de compreensão do idioma para eles. E já é muita coisa, muita mesmo, que a gente abre um mundo de possibilidades para eles. Olha sobre o que eu estava falando aí. Isso aqui é uma história em quadrinho baseada naquele conto. 6 frames apenas. Uma reformulação de uma produção
construção textual. Dá para fazer. E aí, chegamos à etapa final da nossa aula. Lá na plataforma, lá no Siga, eu deixei um fórum de opinião para vocês. Se vocês precisassem ministrar aulas de inglês com o tema At the Supermarket, como você faria? Compartilhe conosco sua ideia de uma aula perfeita que utilize um ou mais gêneros textuais aliados a outro recurso. Lembre-se que At the Supermarket é um tema que engloba uma série de outros subtemas. Sinta-se livre para fazer um recorte temático. Desse modo, para quem estava com dúvidas, depois de tudo isso que a gente viu, das inúmeras ideias que eu dei para vocês, eu quero que vocês pensem e imaginem uma aula perfeita, uma aula legal, que os alunos de vocês iam se sentir interessados com esse tema dentro do supermercado. E aí, vamos construir e compartilhar ideias, desde uma encenação de um diálogo dentro do supermercado, lá vou eu dando ideia, cala a boca aí. Enfim, eu não posso dar muitas ideias, porque as ideias têm que partir de vocês. Eu já dei muitas ideias nos outros recursos. E aí, agora, cabe a vocês pensar. E aí, eu também não vou falar nada. Porque se eu continuar, eu vou me empolgar e vou dar ideia. E não pode, porque a ideia tem que ser de vocês. E aí, pensando nisso, vamos compartilhar. E aí, o que pode acontecer? Por exemplo, a Maria Regina vai lá e dá a ideia dela. E vem a Denise e diz: Maria Regina, essa tua aula tá ótima. E se a gente fizer assim, 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 pode deixar a aula melhor. Isso conta como fórum, porque você vai aperfeiçoando a aula do colega de cima. Então, vamos aliar as coisas, vamos pensar 1000 coisas que a gente pode fazer. É the supermarket. Verdade, olha os recortes, tá? Vou dar ideias de recortes, tá? Dentro do supermercado tem aula de frutas, tem aula de verduras, tem aulas de matemática, que no caso é somando, quanto é que é a conta, tem diálogos de falas, tem inúmeras coisas, tipo, vamos comprar os itens do supermercado que faltam para fazer uma receita, enfim. O céu é o limite, gente. E eu sou muito empolgada, porque, assim, a docência, eu creio que é minha vocação. E foi uma coisa que eu escolhi e fiquei muito feliz mesmo. Mas, para que isso seja possível, eu quero ser um agente motivador, né? Em que eu possa fazer de vocês, professores, ainda melhor do que eu sei que vocês seriam, sem terem me conhecido. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, estou aqui à disposição. Na nossa próxima aula, dia 19, guardem aí já a data, dia 19, exatamente, substantivos, contáveis, incontáveis. Podemos trabalhar também many e much, que é os quantifiers, quantificadores. E aí, Maria da Luz, eu vou deixar a próxima aula para fechar. Que aí, na aula que eu for trabalhar a sequência didática, eu trabalho o seminário e a gente fecha a nossa disciplina com chave de ouro, beleza? Então, vamos um passo de cada vez. Nós já vimos todos os textos da nossa atividade, então, das nossas unidades. Então, vocês já podem fazer as atividades do Fórum 1, pode fazer as atividades de compreensão de texto, já estão aptos a fazer as atividades de pesquisa do livro didático, já conseguem responder o fórum da nossa segunda unidade. E aí, dia 19, a gente vai ver a sequência didática, a questão do seminário, e vamos fechar com chave de ouro nossa aula. Aí nós vamos tirar dúvidas sobre a questão isolamento social, como é que a gente vai fazer o seminário, professora? Tenham paciência e curiosidade, que eu vou pensar em algo bem especial para nossa próxima aula, para dar várias ideias, viu? See you next class!